Boa noite. Que bom estar aqui de volta. Estão me ouvindo bem, gente? Então, eu estou aqui me tremendo na paz, né? Depois de tudo isso, minha gente. É frio, é frio. Então, minha gente, que bom estar aqui de volta. É verdade que eu demoro um pouquinho a vir, mas eu estou sempre presente, não é? Presente com o pensamento aqui, com o coração aqui, presente assistindo às palestras da sexta, do sábado, aonde eu estiver, né? Na minha casa ou no trânsito também. Eu estou sempre com Viana de Carvalho no meu coração e com vocês presentes. Na campanha São Francisco, agora no Vianarte, no Espaço Pet. A gente vai tentando, né? E bem, vamos falar de coisa boa? Vamos falar de Jesus. Gente, o nosso tema de hoje é convites de Jesus, né? E a proposta é fazer uma reflexão simples, porém, muito se fala em regeneração, né? Em mudança, em transição planetária, mas ela só começa com o primeiro passo, né? E esse primeiro passo, muita gente diz que já começou, eu acredito que sim, mas eu acho que a gente pode buscar acelerar se a gente começar a se estudar, né? A se observar. Então, refletindo um pouco sobre a nossa sociedade, como a gente vive hoje em dia, né? Principalmente pós-pandemia, que a sociedade, a gente teve muitas mudanças, e hoje em dia a gente é convidado a ter uma relação de superficialidade com as pessoas, não é? Então, tudo se resume a uma mensagem rápida, a um áudio sendo tocado a velocidade 2. Eu faço isso, viu, minha gente? Eu estou falando, mas eu faço. Então, se a gente conseguir receber as coisas já pré-prontas, a gente acha maravilhoso, não é? E a gente acaba se desconectando com a nossa espiritualidade, a gente acaba se desconectando com aquilo que a gente veio fazer aqui, né? Nessa encarnação, que é simplesmente, e esse simplesmente é bem entre aspas, né? Que não é nada simples, é de desenvolver a nossa capacidade de amar. E como isso é desafiador, não é? Então, qual vai ser a ideia? Talvez se a gente começar a aceitar convites de Jesus, eles facilitem aí o nosso caminho, né? Então, o pensamento é o seguinte, a gente vai visitar 2 passagens do Evangelho, certo? E a gente vai buscar extrair 4 convites dessas passagens. Lembrando que a proposta não é... Quando a gente lê o Evangelho, a gente pode estudar, analisar, né, com profundidade, comparar textos, enfim, tantas coisas que a gente pode fazer. Mas a proposta hoje nossa é de uma leitura que busca nos dizer algo que vem direto do nosso coração, sem nenhuma fonte extra, né? Ah, foi tirado de tal livro com base em tal autor. Não. É tudo tirado daquele momento que a gente para ler e as palavras começam a saltar ali e a conversar um pouquinho com a gente, né? Então, eu espero que possa ser útil para alguém. Combinado? Então, vamos começar. Primeiramente, a pergunta é: por que convites? Né? Então, vamos ler juntinhos aqui. A boa nova que Jesus anuncia só pode ser acolhida no espaço da liberdade. Então, a mensagem do Cristo, ela atinge o cerne das nossas vidas, né? Ela nos inspira, como Eva falou, essa tão já falada reforma íntima, essa metanoia, essa mudança de atitude. E seria uma indelicadeza de Jesus nos impor essa mudança de forma drástica, de forma repentina. E é por isso que a gente vem há tantos e tantos milênios buscando mudar naquilo que a gente consegue a cada encarnação. Então, por isso que são convites. Porque convite você recebe e você não é obrigado a aceitar, não é verdade? Então, você recebe, você aceita um, recusa outro. Então, aos pouquinhos, a gente vai se aproximando desse Jesus que a gente tanto ama e busca amar mais, não é?
E os convites de Jesus, eles são bastante desafiadores e requer bastante esforço da nossa parte para aceitar de verdade. Então, como também foi falado, inclusive eu acho que Eva teve acesso ao que eu separei aqui, porque ela falou tudo. Então, eu gosto muito dessa parte, eu gosto sempre de trazê-la, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec nos diz: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Então, quando a gente aceita os convites de Jesus para a nossa mudança, a gente sabe que a gente vai ter que buscar fazer esforço para a mudança. Porque mudança de hábito é algo que requer muita dedicação. Não é algo que acontece da noite para o dia. Concordam? É um exercício, né? Acontece que esse convite, eu não sei vocês, né? Mas quando eu faço convite para alguém, eu faço convite para quem é amigo meu, né? Eu não convido ninguém que eu não conheço, não é verdade? E a gente recebe convites de pessoas que também nos enxergam assim, como uma pessoa amiga, como uma pessoa próxima, não é? Então, há aí uma reciprocidade, um desejo de estar junto. E a gente é amigo de Jesus. Sabiam disso? É uma fofoca nova. E foi ele mesmo que nos contou, né? Ele nos revelou isso aqui, ó, em João, capítulo 15, versículo 15, quando ele diz assim: não mais vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos tenho chamado de amigos, porque todas as coisas que ouvi junto do meu Pai vos dei a conhecer. E não é isso que amigo faz, gente? Amigo de verdade, quando conhece algo bom, porque ouvir as coisas diretamente do Pai é algo muito bom, concordo? Eu não conheço nada melhor do que isso. E se prestar a vir ao nosso planetinha, que ele governa, e compartilhar isso conosco, só pode ser o nosso melhor amigo mesmo, não é? Então, com tudo isso, a gente vai ter em mente que estamos aqui falando do convite de um amigo, o nosso melhor amigo. E para a amizade acontecer, a gente precisa buscar ter intimidade. E intimidade não é algo que acontece do dia para a noite, não é? É algo que requer também um compromisso. É troca de mensagens hoje em dia pelo WhatsApp, é a troca do áudio, é o convite, vamos tomar um café, não é? É buscar a presença, é buscar conhecer. Então vamos buscar a nossa intimidade com Jesus, porque ele já tem conosco. Está faltando agora a gente ter com ele, né? Então agora, partindo para aquela primeira passagem, né, que nós citamos, vamos ter duas passagens. Temos aqui o chamado de Mateus. Eu tirei essa passagem da tradução do Haroldo Dutra Dias. Conhecem esse rapaz? Né? Então, da Bíblia que ele traduziu. Então, em Mateus, capítulo 9, versículo 9, ele diz assim: passando adiante dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e diz-lhe: segue-me. Após levantar-se, ele o seguiu. Então, gente, passeando só um pouquinho, né, por essa passagem, pelos bastidores, a gente sabe que Mateus era um publicano. Ele era um coletor de impostos, né? Trabalhava na coletoria de impostos, que provavelmente ficava situada próxima à praia, ali na Galileia, para receber os tributos dos navios que chegavam, né, até ali. E a gente sabe também que o fato de Mateus, ou qualquer outro coletor de impostos na posição de Mateus, né, estar naquele cargo, deveria ser algo muito complicado na convivência local, né, das pessoas da região, porque era considerado um ato de grande traição. Como é que um judeu vai cobrar impostos, vai trabalhar para Roma, não é? E, além do mais, a fama dos coletores de impostos não era assim tão boa, tão positiva. Por quê? Roma fazia um pouquinho de vista grossa com relação à conduta dos coletores, dos cobradores de impostos, que não precisava, entre aspas, ser assim tão ilibada. Por exemplo, se eu devesse R$100 a Roma, o cobrador de impostos poderia me cobrar 200, por exemplo.
E aí ele passava R$ 100 para Roma e fazia o que com o resto? Colocava no bolso, né? Não estou dizendo que Mateus fazia isso, mas era uma conduta possível de acontecer naquela época. Então, devido a tudo isso, a gente não sabe o que foi que levou Mateus a aceitar esse cargo, não é? Mas a gente sabe de uma coisa, a gente sabe através dessa passagem que Jesus viu esse homem. Jesus viu Mateus. Então, refletindo sobre as palavras que são usadas, que são colocadas na Bíblia, no Evangelho, porque nada é por acaso, nenhuma palavra é escolhida assim de forma à toa, não é? Eu fiquei pensando, já imaginaram o que é você estar ali, parado em algum lugar, fazendo o seu trabalho, e aquele homem passa e te vê? Já imaginaram isso? É algo assim que deve ser e que é arrebatador, não é? Avassalador. E a gente sabe que a mudança que passou a ocorrer na vida de Mateus a partir daquele momento, só passou a ocorrer porque Mateus também correspondeu àquele olhar, né? Teve o movimento de Mateus em direção a Jesus. E eu fiquei pensando, o que é que significa ser visto, ser vista pelo Cristo? E aí haja pensar, e o professor gosta de um dicionário e vai atrás de definição, nada me agradava, até que do nada, não sei como é que foi, apareceu um texto na minha frente na internet sobre uma tribo de um local chamado Natal, na África do Sul, onde as pessoas, quando se encontram, elas se cumprimentam usando uma palavra, que eu acho que com o significado dessa palavra a gente consegue começar a entender um pouquinho o que é ser visto pelo mestre. Então, essa palavra, e o primeiro convite, que no caso seria ver, não é? Olhos de ver. Essa palavra de cumprimento entre essas pessoas é essa aqui, ó. Saubona. Saubona. E o que é que saubona significa? Significa assim, eu vejo você, você é importante para mim e eu valorizo você. E será que não é assim que Jesus nos vê, minha gente? Nós não estamos invisíveis para o Mestre, não é? Ele sabe exatamente quem nós somos, como nós estamos, o que se passa dentro de nós. E mesmo assim ele nos chama e com o seu olhar ele nos diz, ei, você importa, você é importante, você tem valor, não é? E como ele é o nosso modelo e guia, ele nos convida a aprender com ele, a também desenvolver esse olhar. A desenvolver esse olhar saubona, com as nossas relações, com as nossas conexões diárias, não é? Então, pensando sobre isso, eu comecei a me indagar, eu quero que vocês se perguntem também. Será que eu, no caso, né, vocês, eu, nós, será que nós estamos deitando esse olhar saubona para as pessoas do nosso convívio? Porque a vida é tão atribulada. Quem aqui tem vida atribulada? Ninguém, só eu. Ah, meu Deus, que povo. A vida é tão louca, é tão corrida, é tão atribulada, né? A gente está correndo de um lado para o outro, preocupado com o boleto, preocupado com o filho, preocupado com a família, com o amigo, enfim. Então, muitas vezes a gente pensa que a presença daquelas pessoas é algo que nos é garantido na nossa vida. Que nada vai tirá-las dali, que nada vai modificar, que nada vai se modificar. E muitas vezes a gente passa a não enxergá-las, a não vê-las, não é? A ignorá-las muitas vezes, porque ela está ali mesmo. Então, é um esforço a mais, não é? Mas amar também é esforço, amar também é dedicação. Ver o outro com profundidade também requer esses passos, né? Esses passos mais sofisticados, eu diria, não é? Então, o primeiro convite é: vejamos as pessoas que fazem parte do nosso dia a dia. Coloquemos para ela toda a importância, para elas no caso,
toda a importância que elas têm para nós. Valorizemos tudo que elas representam na nossa vida. Porque um dia alguém aceitou ser minha mãe. Um dia alguém aceitou ser meu pai. Um dia alguém quis a minha amizade. E olha que coisa rica. Ter um amigo de verdade, ter um amigo como Jesus. E ter amigos que buscam seguir os mesmos ideais do Cristo. Isso é um grande presente. Que muitas vezes fica jogado num canto da prateleira, esperando 24 horas para que a gente responda uma mensagem de WhatsApp com um meme. Será que é justo? Não é? Então, amizade de verdade, relacionamentos mais profundos, exigem cuidado, exigem esse olhar salbona. As pessoas precisam saber. Ah, mas eles sabem, eu estou ali, eu faço tudo por eles. Será realmente? Não custa nada a gente dar um olhar mais delicado, mais dedicado àqueles que estão na caminhada de forma mais próxima a nós, no nosso dia a dia. No entanto, a gente sabe também que os convites de Jesus são bastante desafiadores. E eles nos convidam não só a olhar para aqueles que a gente diz amar, mas ele também tem um trechozinho que ele fala assim, né? Não sei se alguém já ouviu, que é amai os vossos inimigos. Não é? Existe isso também. Então, não estou dizendo aqui que ninguém tenha inimigos, mas sempre existe alguém no nosso convívio, seja em casa, seja no trabalho, seja em algum curso que a gente faça, em algum trabalho voluntário, que é um pouco mais de dificuldade no nosso entendimento. Nós temos mais desafios com essa ou com aquela pessoa. Não é? E aí você pode pensar assim, mas com essa pessoa em questão, eu não quero olhar nem de perto, quanto mais de longe, nem de hora nenhuma. Não é? E tudo bem, é um convite. Convite a gente aceita ou recusa, não é verdade? E muitas vezes, quando não é possível nem deitar um olhar mais humano, mais cristão até, para aqueles com quem nós temos dificuldades, às vezes o silêncio é uma prece. É melhor silenciar do que começar um contato para o qual nós não estamos ainda preparados, não é? Mas se nós já vemos em nós uma possibilidade de aproximação com aquelas pessoas com as quais nós temos maiores desafios, por que não fazer? Né? Então, muitas vezes a gente tem dificuldade porque a gente tem uma visão ainda muito individualista do mundo. Né? E quando a gente começa a ver que há pessoas diferentes de nós, e que bom que elas existem, que tem pessoas que têm configurações familiares diferentes da minha, que tem pessoas que amam diferente de mim, que tem pessoas que torcem para um time diferente. Isso quer dizer que Deus, nosso Pai, é criativo, que Ele não tem uma única ideia, Ele não cria espíritos em série, não é? Ele nos deixa nascer simples e ignorantes e nos permite fazermos as nossas escolhas e termos os nossos aprendizados por diversos caminhos. Por que que isso tem que ser uma dificuldade intransponível? Não é? Então, que convites eu estou fazendo para essas pessoas com as quais eu tenho dificuldade? Será que eu as convido a ter um diálogo mais fraterno, apesar dos desafios, apesar das dificuldades que elas me representam, né? Me apresentam? Será que eu consigo trabalhar a minha paciência? Jung diz mais ou menos assim, né, que onde está o seu medo, ali está o seu trabalho. Né? Então, onde está o seu desafio, você precisa, não pode fugir, você precisa estar ali. E a vida é tão pedagógica que quando essas pessoas estão na nossa caminhada e a gente precisa conviver com elas por N motivos, a gente sempre tem algo a aprender com isso. Então, busquemos, se possível, não ignorar essas pessoas, não ignorar esses desafios que o próprio Jesus colocou na nossa caminhada,
porque nós temos algo a aprender com elas e elas têm algo a aprender conosco. E assim a vida vai ficando mais rica, né? E além disso, Jesus também nos convida a ver as pessoas que a gente ama, as pessoas com as quais temos dificuldades, e agora ele também nos convida a ver, a enxergar as pessoas que são consideradas invisíveis para nós. E aí é fácil a gente pensar assim, quem é que é invisível? Aí nós pensamos, pessoas em situação de rua, não é? Animais também, que sofrem os maiores abusos na rua, abandono, fome, sede, desprezo, violência. Mas hoje a proposta é estreitar esse olhar e buscar ver aquelas pessoas que são invisíveis no nosso dia a dia. Então pensemos o seguinte, quem trabalha, por exemplo, que tem um trabalho que tem que sair de casa, tem que ir para uma empresa, então a gente encontra com várias pessoas no nosso ambiente de trabalho. Será que todas as pessoas do nosso ambiente de trabalho são vistas e consideradas e respeitadas de igual maneira? Será que todas as que estão ali, do primeiro ao último cargo, recebem bom dia, recebem boa tarde, recebem sorriso, recebem obrigado, recebem um por favor, que nem o chefe recebe? Então, muitas vezes, é importante a gente desenvolver a sensibilidade de olhar para aqueles que estão no nosso dia a dia e que muitas vezes a gente passa reto, a gente simplesmente ignora e nós não damos valor àqueles seres humanos que estão ali, de certa forma, também nos servindo, não é? Então, com tudo isso, é esse olhar inclusivo que Jesus nos inspira a ter. É ampliar o nosso conhecimento dele através daquilo que a gente pode fazer, que é começar a enxergar, a entender o que se passa dentro de nós e com todos aqueles que cruzam o nosso caminho por alguma razão, porque razão sempre há, não é? Partindo para o nosso segundo convite, dessa passagem de Mateus que a gente pode extrair, esse é explícito, né? É quando Jesus diz, segue-me. E aí a gente pensa, o que é seguir, minha gente? Seguir é o quê? É andar junto, né? É caminhar na mesma direção, é observar os passos, é buscar aprender com aquela pessoa. Isso é seguir, né? É observar, buscando se desenvolver através daquilo que a gente observa, né? Que a gente vê com os olhos mais aprofundados. E aí, uma vez, numa ocasião específica, numa roda de conversas, uma pessoa falou assim, menino, olha, quando a gente vai numa casa espírita, qualquer uma, a gente chega lá, é um povo tão acolhedor, é um povo tão simpático, é um povo que abraça, é um povo que olha no olho. Olha, eu fico pensando, isso é de verdade mesmo, é, Tatiana? É daquele jeito mesmo, é? Vocês são assim mesmo, é? E aí eu digo, não, calma, eu tenho que refletir nessa resposta que eu vou dar, porque isso tem algo a me ensinar, né? E aí vai para lá, vai para cá, e a gente pensa o seguinte, que a casa espírita é, além de tantas coisas que já foram ditas aqui hoje, é um lugar de treinamento intensivo na seara do bem. É um lugar onde a gente se faz a proposta, de fato, de agir Jesus. Aqui, ó, na questão 625, quando Kardec diz assim, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. Então, aqui na casa espírita, buscando seguir o mestre na prática, a gente vai aos poucos, é como uma academia. A gente vai aos poucos para a academia e aí faz exercício físico, vai fortalecendo o corpo, os ossos, né, as articulações. Na casa espírita, a gente vai fortalecendo o nosso espírito, né, através dos exemplos do nosso mestre. Então, esse é o nosso segundo convite. Imitar Mateus. Mateus que, quando foi olhado por ele, correspondeu a esse olhar, ouviu o convite e fez o quê logo em seguida? Quem lembra?
Aqui, ó. Após levantar-se, exatamente, ele o seguiu. Então, o que é levantar? Levantar é um movimento que só a gente pode fazer por nós, né? A gente vê que Tiago Maior, Pedro, nenhum veio cada um de um lado, né, e foi carregando Mateus. Não. Mateus é que tomou a decisão de dar um sim através de um movimento literal, que foi de se levantar. Então, ninguém segue a Jesus na inércia. Precisamos tomar a decisão de nos levantar. Precisamos, de fato, ter a coragem de fazer esse movimento. Porque o mundo de provas e expiações no qual ainda nós vivemos, seguir Jesus, de fato, buscar, de alguma forma, em alguma medida, aprender com ele e se colocar nesse movimento, requer muito esforço e muita coragem. Por quê? Porque seguir o Mestre nos leva a um crescimento espiritual. E crescimento, olha só, leva ao despertencimento. Crescimento leva ao despertencimento. E eu vou dar um exemplo. Por exemplo, vamos supor que alguém tenha problemas com o álcool e essa pessoa percebe que aquilo não lhe faz bem e ela decide se tratar. Qual é o primeiro movimento que ela vai ter que fazer? Se afastar das pessoas que tinham o mesmo hábito. Porque se permanece junto, o que é que acontece? Cai novamente, não é? Então, ela vai precisar despertencer desse grupo. Isso requer muito esforço, muita coragem, muita força. E, às vezes, o nosso crescimento, ele é desestimulado até mesmo por aqueles que mais nos amam. Por exemplo, mas você vai de novo para a casa espírita. Menino, um sábado à noite tu vai sair, campanha São Francisco, não é? Ou então tem aquela roda de amigos ou de colegas, enfim, onde todo mundo começa a criticar de maneira mais ardida aquela outra pessoa que geralmente está ausente, né, da situação. E a gente começa a não querer mais participar ativamente daquilo, não é? E aí começam a te apontar, por exemplo, vamos imaginar, mas fulano só quer ser Chico Xavier, não é? Só quer ser santo. Então, seguir ao Cristo, buscar o nosso crescimento, vai fatalmente nos levar em algum momento ao despertencimento. E Mateus, ao aceitar esse convite do Cristo, ele automaticamente se colocou em posição de despertencimento ali. Porque ele teve que se despedir daquela vida que ele levava antes, daquele grupo, né, ao qual ele pertencia, para mudar, né, para fazer a sua reforma íntima. Né? E a gente sabe que quando a gente segue, a gente observa. E quando a gente observa, a gente aprende. Né? E se a gente aprende de verdade, a gente começa a, de fato, ter uma renovação da nossa conduta. Então, o Evangelho é esse convite à nossa transformação. E ninguém aqui é criança, todo mundo sabe que transformação é algo que leva tempo, não é? Não é do dia para a noite. Mas, aos poucos, paulatinamente, isso vai se concretizando se a gente, de fato, buscar seguir, não é? E com isso, a gente começa a caminhar para a conclusão dessa primeira parte com Tessalonicenses 5, 21, 22, quando Paulo diz assim, ó, examinai tudo, abraçai o que é bom, guardai-vos de toda a espécie de mal. Ou seja, os convites que você vai receber diariamente, porque todo mundo aqui recebe convite a todo momento, é pelo WhatsApp, é pelo amigo, é pelo parente, é no trânsito, é na fila do banco, olha, é convite que não acaba mais. Você vai começar a abraçar o que é bom. O que é bom é convite de Jesus. E como é que eu vou saber se é um convite de Jesus? É fácil. Se o convite que você receber for difícil de aceitar, é de Jesus. Pode apostar, é dele. É o convite para você silenciar na hora que você quer falar aquilo que está assim, o veneno querendo sair, não é?
É o convite para você fazer uma prece por aquela pessoa que você tem lá suas diferenças, mas ela está numa situação tão difícil. Vamos lá, Jesus. Ajuda aquele meu irmão. Tudo aquilo que te inspira a se mover contra as suas más inclinações é um convite do Cristo. Abraça. E guardai-vos de toda espécie de mal, ou seja, se poupe. Se poupe daquilo que vai te fazer permanecer, estagnar, que vai te fazer ficar no mesmo lugar, com as mesmas atitudes, com as mesmas ações e reações que você teve até aqui, que nós tivemos até aqui. Então, guardai-vos de toda espécie de mal. E com isso, a gente conclui com essa passagem o seguinte: Jesus nos convida a levantar, apesar das nossas imperfeições, para segui-lo e, com o seu exemplo, termos a coragem de dirigir um olhar com mais respeito e inclusão a todos aqueles que estão na caminhada conosco. Passando agora para a segunda passagem. Essa segunda passagem, gente, é Jesus e Zaqueu, que ela é muito conhecida e ela é muito longa. Olha o tamanho dela. 10 versículos, não é? Então, para evitar ler tudo isso, para não ficar muito cansativo e não tomar muito do nosso tempo, vamos revisitar, vamos visitar nossa memória aqui. Então, o que é que aconteceu nessa passagem? Jesus está atravessando, né, Jericó, e naquele momento, Jesus, além de um rabi, de um mestre, ele também é uma celebridade. Então, todo mundo queria, as pessoas que estavam ali queriam ver Jesus, queriam ver quem era aquele homem que passava, queriam tirar uma selfie com ele, não é? E uma dessas pessoas era Zaqueu. Só que Zaqueu, tadinho, era tão baixinho que ele não conseguia ver Jesus passar. Então, o que é que ele foi fazer? Criativo, Zaqueu. Subiu numa árvore, um sicômoro, que eu não sei como é que ela é, não busquei saber, mas deve ser grande. Subiu lá e Jesus, fez o quê? Viu Zaqueu. E aí, quando Jesus vê Zaqueu, o que é que ele faz? Zaqueu, desce daí, que hoje eu vou pernoitar na tua casa. Pernoitar quer dizer o quê, minha gente? Dormir, né? Passar a noite toda lá. Então, a gente fica imaginando as conversas que brotaram daquele encontro, né? As coisas incríveis que Zaqueu ouviu da boca do mestre. E foram tão incríveis, tão impactantes, que Zaqueu, a partir dali, reformou-se completamente, né? Começou a sua caminhada em busca de si mesmo, né? Em busca da sua melhoria. Mas aí, o que é que a gente quer tirar dessa passagem de fato? Esse é o contexto. Mas o que é que acontece? Quando Jesus se convida para ir para a casa de Zaqueu, o que é que as pessoas em volta fizeram? Olha aquela partezinha que está ali em destaque. No versículo 7, diz assim: ao verem isso, ou seja, Jesus convidá-lo, né, se convidar, mais uma vez, para ir dormir lá na casa dele, ao verem isso, todos murmuravam, dizendo: ele foi pernoitar com um varão pecador. Olha só o veneno, né? E aí a gente começa a pensar o seguinte: murmurar, o que é isso? Tem muitos significados. É falar baixinho, né? Mas murmurar também é se queixar, é expressar descontentamento, é se lamuriar. Quem tem filho adolescente em casa deve saber muito bem o que é murmurar, né? E não me diga que não, né? E não tem um povo que é assim, que nunca está feliz com nada, que sempre encontra defeito em tudo, vê algo bom, poxa, o mestre está passando, olha, está chamando Zaqueu, mas aí tem, não é? Não pode ser coisa boa, não é? E aí a gente fica pensando, já pensou se Jesus se deixasse levar pelos murmúrios, existe isso? Murmúrios? Pelos murmúrios alheios e se estagnasse, não vou nem chamar esse rapaz não, que vai dar confusão aqui para mim, vamos seguir em frente. Já pensou nisso? Então, o convite que a gente começa a extrair dessa passagem é o seguinte: muitas vezes a gente busca a aprovação de 100% das pessoas. E isso nunca acontece. Sempre vai ter alguém que vai apontar o dedo, vai colocar algum defeito,
vai ter alguma coisa a acrescentar, porque você não fez tudo o que poderia ter feito. Mas, na verdade, você fez. Nós sempre fazemos tudo o que nós podemos. E o que nós podemos é o que nós podemos naquele momento, não é? O nosso 100% de hoje pode ser os 80% de amanhã. Cada dia é uma história, não é? Então, nós não devemos enterrar os nossos talentos por medo dos murmúrios, dos dedos que vão nos apontar. Façamos a nossa parte, façamos os nossos convites, como Jesus fez a Zaqueu, para buscar fazer o bem, para buscar agir no bem. E quando eu penso nessa passagem, tem duas palavras que brotam, que é ciência e consciência. Ciência no sentido de você saber sobre algo, ter ciência sobre algo. E consciência no sentido de você ter bom senso, ter discernimento, ter um olhar mais aprofundado. Então, aquelas pessoas que estavam ali, todo mundo tinha ciência do que Zaqueu fazia para ganhar a vida. Ele era o chefe dos coletores, né, dos cobradores de impostos. Então, isso não era segredo para ninguém. Mas só Jesus tinha a consciência de como estava o coração de Zaqueu naquele momento. Não é? O quão fértil aquele solo ali estava para ele começar a jogar as suas sementes e aquilo germinar a partir de então. Não é? Então, com tudo isso em mente, o convite que a gente extrai desse pequeno trecho é agir no bem. Jesus nos mostra que não devemos nos tolher de fazer o bem, mesmo que muitos à nossa volta nos recriminem, pois só o nosso Pai sabe o que se passa no coração de cada um de nós. E aí a gente pensa muitas vezes assim, mas isso é muito difícil, viu? Olha isso aí, olha, só Jesus nessa causa. Alguém já falou isso? Já? Que bom. Aí a gente começa a pensar, menino, mas dizer isso, só Jesus na causa é tão, como é que eu posso dizer? Tão confortável, minha gente, é um cantinho tão quentinho dizer isso. Porque se é só Jesus na causa, então eu posso sentar aqui e ver a vida passar de braço cruzado tomando meu café. Não é? Então, se a gente se diz seguidor do Cristo, não é só Jesus na causa. É só o exemplo de Jesus na causa. Aí sim. Porque se é só o exemplo de Jesus na causa, a partir de agora, eu vou ter que fazer a minha parte, aprendendo com quem sabe ensinar, que é Jesus, né? E aí a gente pensa o seguinte, só pessoas muito iluminadas conseguem fazer isso. Concordo. Mas a gente precisa buscar acender nossas velinhas, né, para começar a se iluminar de vez em quando, né? Então vamos nos inspirar nesse rapaz aqui chamado Chico Xavier. Conhecem? Tudo bem. Já ouviu falar? Então esse livro, O Evangelho de Chico Xavier, escrito por Carlos Bacelli. Bacelli que trabalhou com Chico muitos anos, né, nas psicografias públicas. Ele é autor de vários livros, de sua autoria e também psicografados. Então, a ideia desse livro é reunir, fazer uma compilação de comentários de Chico com relação a diversos temas. E um dos temas é esse aqui, 199, Conversa Maledicente. Olha o que é que Chico disse. Fico muito triste quando um companheiro vem se queixar de um outro para mim. Fico calado, mas a minha vontade era de perguntar ao portador da conversa maledicente se ele não tinha alguma coisa de útil para fazer. A atitude de quem difama publicamente a imagem alheia é, no mínimo, descaridosa e, portanto, contrária ao espírito do Evangelho, que nos recomenda não fazer aos outros o que não queremos que nos seja feito. Tem nem o que comentar, né? Depois dessa, eu fico em silêncio. E passo agora para o nosso quarto convite e último dessa passagem de Zaqueu, nesse versículo 8 até o 10, que esse eu vou fazer questão de ler, que diz assim: Ficando de pé, disse Zaqueu ao Senhor: Senhor, eis que dou metade dos meus bens aos pobres, e se extorqui algo de alguém,
restituo em quádruplo. Disse-lhe Jesus: hoje houve salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que está perdido. Então vejamos aí em destaque, né, tem ficando de pé, que é para a gente se lembrar daquela questão de se levantar, né, colocar em movimento. Eis que dou metade, restituo. Quem está falando isso é Zaqueu, não é Jesus. Porque esse é o movimento que Zaqueu vai fazer, não é? E daí tiramos o nosso quarto convite, que diz o seguinte: dê ao mundo a contribuição que só você foi designado a dar. Somente Zaqueu poderia fazer o que era da alçada de Zaqueu fazer. Então pensemos, qual é a nossa contribuição? Nos perguntemos como é que nós temos caminhado ao longo da nossa vida. Porque no final das contas, gente, não é o cargo que a gente ocupa, não é o dinheiro que a gente tem, não é o carro que a gente dirige, e nada contra em ter os melhores, nada disso. Mas no final das contas, o que importa de fato é como a gente impacta na vida dos outros. Tudo o que fazemos que gera uma interação positiva na vida das pessoas que nos cercam. Então, qual é a sua alçada? Onde é que você tem que agir? É na sua casa? Faça o seu melhor, faça aquilo que só você pode e precisa fazer. É no seu trabalho? Seja a melhor pessoa naquele convívio, por mais difícil e desafiador que ele seja. É no trânsito? Procure buzinar menos, né? Quando não é necessário, e assim por diante. E com tudo isso, a gente diz o seguinte: aceitando os convites de Jesus, que a vida diariamente nos dá, desenvolveremos e manifestaremos mais e mais virtudes a cada existência. E pensando em virtudes, a gente pensa o seguinte: virtude é uma boa ação colocada em prática, certo? Então, a gente está em 2025, fevereiro, o ano está no começo ainda. Muita coisa já aconteceu, mas ainda é o começo, acredite se quiser. E quando a gente começa um novo ano, a gente sempre pensa em mudanças de hábito, né? A gente faz novas decisões, resoluções, enfim. Então, que tal a gente se programar para adquirir novas virtudes? Por exemplo, tem uma lista aqui que eu peguei na internet, simplesmente. Simples. São fáceis, gente. O que é que você pode fazer? O que é que a gente pode sugerir? Não é? Às 18 está complicado, né? Está complicado. Então, o que é que a gente pode fazer? Vamos escolher 3. A gente passa 4 meses para cada uma delas. Durante 4 meses, a gente acorda de manhã e diz: Jesus, me envia teus convites para que eu possa aceitar, desenvolver o quê? Aí você escolhe. O perdão. Eita, esse é difícil. A empatia, a compaixão, a gratidão, o respeito, não é? Então, que nós possamos, através dos exemplos do Mestre, buscar na prática a gente se melhorar. Porque se ficar apenas, cada sexta-feira que a gente vem aqui é um bálsamo, mas aí a gente passa da porta e esquece, não coloca nada em movimento, do que é que adiantou? Não é? Então, busquemos os nossos caminhos para que a gente possa atravessar aquela porta e colocar isso no nosso dia a dia. E quem nos diz isso é esse rapaz Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida. Olha a pancada que ele dá. Ele diz assim, ó: o Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho ao mesmo tempo. Por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas, é que temos naufragado 1000 vezes por nossa própria culpa. Todos os lugares, portanto, podem ser consagrados ao serviço divino. Todo lugar é lugar. Aonde quer que você esteja, se você se diz alguém que busca aprender com Jesus, você está ali em serviço, não é? E para concluir,
resumindo tudo o que a gente compartilhou aqui, nós somos simplesmente convidados a amar. Uma coisa fácil. É leve, é fácil. A gente é convidado a amar. E amar não é só um sentimento, amar também é uma decisão. Amar também é uma postura de vida, né? Amar, eu gosto de dizer que é o cara crachá de quem se diz cristão. Então, vamos olhar aqui a sua capacidade de amar, como é que está, em qual porcentagem está, para saber se eu vou renovar, né, a sua assinatura como cristão. Então, por exemplo, no Evangelho de João 13, versículo 35, nós vemos o seguinte: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Em João 4, versículo 8, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E a gente lembra de Kardec: espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. A gente precisa, sim, se instruir e estudar. Mas, sobretudo, a gente precisa ter amor, compaixão, respeito uns com os outros. Porque um dia a gente conheceu essa doutrina, um dia a gente conheceu esse evangelho, que é tão acolhedor, que é tão consolador e que não é excludente. Então a gente precisa colocar a cada momento esse amor nos nossos movimentos diários. E concluindo, em João 14, versículo 6, Jesus lhe diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, colocando em outras palavras, o que é que esse trecho pode nos ensinar? Se Deus é amor, então ninguém vem ao amor trilhando direções contrárias às de Jesus. Para isso, gente, fica o convite primordial, que é esse aqui, ó. Segue-me. Então, que a gente possa dizer sim a esse convite com mais frequência e com mais afinco no nosso caminhar. Obrigada pela escuta, amiga, e viva Jesus!